Pessoal, olha só, boa noite a todos, né? Mais uma vez. Hoje, então, nós teremos o nosso último encontro, digamos assim, a nossa última aula, né? E acreditamos que o momento que foi difícil, sabemos que o momento foi difícil, né? Nós começamos presencial e estamos terminando, né, de uma forma que a gente não esperava, mas graças a Deus, né, tudo tem corrido bem até aqui e eu espero ter ajudado vocês, né, ter passado, né, que vocês tenham aprendido, né? Não vou dizer pouca, mas bastante coisas, né? Que tenham absorvido bastante coisas. Eu sempre falo que cada dia é um aprendizado, né? Em cada aula que a gente tem, da mesma forma que eu aprendo cada dia para parar, estudar outras coisas novas, acredito que vocês também tenham usufruído desse aprendizado, né? Desejar a todos uma boa continuação do semestre, né? Um bom final do semestre, se assim podemos dizer, que a gente está fechando. E a gente, como professor, sempre espera que ninguém faça exame, né? Que ninguém faça exame, né, para que vocês, na verdade, também possam descansar, né, desfrutar também desse semestre que, digamos assim, que foi tão intenso, né, levando em conta o momento que a gente está vivendo, né, e agradecer demais a vocês que têm se esforçado para assistir essas aulas, para estarem junto conosco, né, que a gente sabe que é um momento difícil, né, então a gente agradece demais a presença de vocês. Só existe professor porque existe aluno. Então, se vocês não existissem, a gente não seria nem professores, né? E muito menos educadores ou instrutores. Então, eu fico feliz demais, né, por a gente ter chegado a ter nesse nosso último encontro e a gente está por ali, né? A gente vai continuar conversando, a gente está ali, a vida nossa não acabou não, é apenas um ciclo no semestre, né, que nós estamos fechando com a parte nossa teórica, né, com o nosso conteúdo, mas as nossas amizades continuam, nossos grupos continuam. Corona não separa a gente, não. Corona só fez a gente dar aula em casa, mas o resto continua. Tá? Então, sempre o que vocês precisarem de mim, a gente está por aqui mesmo. Tá? Vocês podem acionar. Quando acabar o Corona também, quem quiser me convidar também para mim poder estar indo também comer na casa dele, não tem problema. Eu aceito também esse convite. Né? Mas muito obrigado mesmo, gente, de verdade, porque eu sei que é um sacrifício muito grande que vocês, né, fizeram para estar, né, assistindo essas aulas. Eu sei que é um momento difícil, né? E vocês não esperavam, a gente também não esperava, né? Então, a gente fica muito feliz pelo esforço de vocês, por toda a dedicação que vocês tiveram, né, e têm tido, digamos assim, até hoje, de sempre estar assistindo as nossas aulas, né? Então, é um privilégio para a gente ter vocês aí do outro lado, nos assistindo, né, e nos prestigiando, e ao mesmo tempo a gente aprendendo junto. Tá? Então, hoje estarei fechando o nosso conteúdo, né, nosso conceito sobre impulso e quantidade de movimento, uma aula tranquila, tá? A última aula, como se diz, a última aula, os alunos gostam de uma aula muito grande, né? Uma aula tranquila, tá? Eu vou apresentar para vocês os conceitos e diria para vocês que quantidade de movimento é uma das grandezas mais importantes da física, tá? Ela é, acredito, eu diria que talvez a primeira, né? Ou dentro das grandezas mais importantes, ela é a primeira, tá? E a outra, energia, né? Não tem como. Então, nós vamos juntos aqui hoje, eu vou apresentar para vocês os conceitos e qualquer dúvida, vocês já estão acostumados, tá? E depois vocês estarão liberados, tá? E qualquer dúvida, então, vocês, como já sabem fazer, é só parar e me questionar. Mais uma vez, muito obrigado a todos, tá? Muito obrigado mesmo por cada minuto, cada segundo que a gente pode desfrutar junto. Isso vale ouro, tá? Isso não tem preço, não. E, como sempre eu digo, desejo sucesso nesse final de semestre. Que a gente volte no segundo semestre com
desse ano com mais energias, mais renovados, para encarar mais um desafio, né? Alguns estão indo para o quarto semestre, né? Fico muito feliz. Parece que foi ontem que a gente começou, né? Que vocês começaram. Alguns estão indo para o terceiro semestre, alguns estão indo para o segundo semestre. Né? Dificuldades na vida, elas fazem parte, mas a gente precisa superá-las e vencer. Aí, e eu vejo que esse momento nos ensina muito mais isso, né? Sobre superar, né? Os nossos limites, as nossas dificuldades. Né? Você vê, a gente começou há pouco tempo, já temos uma turma que está indo para o segundo semestre, ou segundo período, já temos uma turma indo para o terceiro período, já temos uma turma de pessoas indo para o quarto período, ou seja, segundo ano né, do curso, a caminho para o terceiro ano. Então, isso é uma alegria muito grande, né, para a gente como professor que contribui, né, para esse crescimento, esse desenvolvimento. Professor, com você não aprendo nada, mas a gente fica feliz por você nos prestigiarem também, mesmo não aprendendo, a gente fica feliz. Mas a gente sabe que alguma coisa, pelo menos, vocês estão aprendendo. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje, né? Compartilhar com vocês a minha tela, conforme sempre tenho feito. Pessoal, dá para ver a minha tela ali? Todo mundo consegue ver? Tudo bem? Sim. Tranquilo. Então, olha só, pessoal, como eu disse para vocês, hoje estamos fechando, então, nosso conteúdo. Apresentar para vocês, então, o impulso e quantidade de movimento. Então, olha só, o impulso e a quantidade de movimento são grandezas físicas vetoriais. Essa informação para nós ela é muito importante. Professor, por que ele é muito importante? Porque se ele falou que a grandeza é vetorial, nós sabemos que uma grandeza vetorial é aquela que possui direção, possui um sentido e possui um módulo. Então, isso é muito importante, né, para, na hora que a gente estiver fazendo os cálculos, levar em conta que são grandezas vetoriais e não grandezas escalares. Então, olha só, impulso e quantidade de movimento são grandezas físicas vetoriais. O que significa vetorial? Possui um módulo, direção e sentido, que relacionam a grandeza força, velocidade e a massa. Por que eu disse que quantidade de movimento é uma das primeiras grandezas mais importantes da física? Nós vimos na nossa aula, abri aqui essa minha tela, nós falamos das leis de Newton. E nós vimos as leis de Newton. Fisicamente, do jeito que eu apresentei as leis de Newton, do jeito que eles são apresentados, Isaac Newton, quando ele desenvolveu as suas leis, ele não apresentou, né, do jeito que didaticamente a gente apresenta, a primeira lei, segunda, não. Ele apresentou em forma de impulso e de forma de quantidade de movimento, né? Equações diferenciais, a partir dali, né? Equações diferenciais eu falo de derivada, a partir dali ele chegou então naquelas equações que a gente conhece, né? Primeira lei de Newton, segunda lei, principalmente a segunda lei de Newton, que é a mais famosa para se fazer os cálculos, que força resultante igual a massa vezes a aceleração, né? Depois eu vou mostrar para vocês, né, como é que Newton então chegou àquela equação famosa que força igual a massa vezes a aceleração a partir do conceito de quantidade de movimento. Não, claro, ele usou equações diferenciais, eu não vou mostrar para vocês usando equações diferenciais, mas conceitos simples que a gente conhece, né, de força, de massa, de velocidade. Então, olha só, então eu vou começar a apresentar para vocês o que é o impulso. Né? O impulso mecânico, ou os impulsos mecânicos, eles estão presentes em diversos fenômenos no dia a dia que a gente vive, em várias situações. Por exemplo, quando você empurra alguém, empurra um carro, você puxa alguma coisa, onde há, por exemplo, o impacto, saltos, por exemplo, nas Olimpíadas, os atletas ficam saltando. Quando você chuta uma bola, ou você se panca, quando tem explosões. Então, vocês observam que eu estou falando basicamente tudo que a gente vive no dia a dia. Então, em todas essas situações, essas grandezas, elas estão presentes. E o impulso, ela estuda a interação de uma força aplicada, né, a um corpo ao longo do tempo.
Ou seja, matematicamente falando, o impulso é definido como produto, ou seja, multiplicação da força pelo intervalo de tempo. Então, olha só, por que é importante? Vou mostrar para vocês, né? Eu estava comentando como é que Newton chegou a essa expressão. Então, olha só. Quando você, por exemplo, vamos supor que você leva um sobrinho seu, um filho seu, num parque, por exemplo, e lá tem, por exemplo, vários brinquedos. Tem um lá, aquele bailonço lá que você empurra, que a criança vai lá. Quando você está empurrando alguém, à medida que você vai empurrando, o que acontece à medida que você vai aumentando a sua intensidade da força? O impulso vai sendo maior. Então, o que Newton pensou antes de definir? Ele pensou o seguinte: ele não estava nem preocupado nem com força, o Newton estava preocupado com a quantidade de movimento e o impulso. Então, ele chegou à seguinte conclusão, né? Claro, usando aqui umas palavras simples para vocês poderem entender. Ele viu, ó, quando eu empurro uma criança, ele está naquele, né, fazendo aquele movimento lá no parquinho, quando eu fico empurrando ela, existem dois elementos importantes, né? Esse impulso que eu estou fazendo, que eu estou empurrando a criança, vai depender da força que eu estou aplicando e do intervalo e do tempo que eu vou gastando ao aplicar essa força. Porque quanto maior for essa força, mais impulso a criança vai ter. Então ele chegou, né, a essa relação que quanto mais, né, maior for a força, claro que o impulso vai ser maior. Então, a definição matemática é simples: o impulso é igual à força aplicada vezes o intervalo de tempo. Como a força é uma grandeza vetorial, então o impulso é uma grandeza vetorial. O que significa? O impulso depende da força, da intensidade da força aplicada. Então, a direção do impulso é a mesma direção da força aplicada e o seu sentido também é o mesmo sentido da força aplicada. Ou seja, se a força estiver indo para a direita, o impulso vai ter também um sentido pela direita. Se for pela esquerda, e assim sucessivamente. Então, ele depende. E aqui eu coloquei também o nome das grandezas. O I é o impulso. O F, já estamos acostumados que é a força. Isso aqui, o intervalo de tempo, já estamos acostumados. Professor, qual é a unidade do impulso? É simples. Qual é a unidade da força? Newton. Qual é a unidade do tempo? Segundo. Então, a unidade do impulso no sistema internacional é Newton vezes segundo. Está aqui. Então, né? Aqui, no caso, não foi batizado, conforme outras grandezas que a gente viu, eles batizam, dão uma única sigla para comunidade, mas no caso do impulso, né? Como não foi batizado, então mantém-se a unidade no sistema internacional Newton vezes segundo, né? Nós estamos acostumados a alguma coisa por segundo, mas é Newton vezes segundo, porque Newton é força, que é Newton, e o tempo é segundo. Então, a unidade é Newton vezes segundo. E a unidade da força a gente já sabe que é Newton, e a unidade do tempo é segundo. Tá? Então, é assim que a gente determina, então, o impulso. Tá? O impulso é igual a força aplicada vezes o intervalo de tempo. É muito comum, quando se trabalha com impulso e quantidade de movimento, é muito comum eles apresentarem gráfico para vocês, né? Problemas na vida prática, situações, por exemplo, quando tem, por exemplo, o sol tem comprimento, tem, por exemplo, tem aquelas varas nas Olimpíadas, então tem um monte, vocês conseguem observar várias montagens de cenário, vários gráficos, cada uma tem uma certa característica. O que eu quero que vocês percebam nesse gráfico? Independente se a força ela é constante, né? Vocês podem ver que a força ela é constante, ou a força ela é variável, independente se a força é constante ou é variável, quando eu tiver um gráfico da força em relação ao tempo, se eu calcular a área me dá o impulso. Então, a área do gráfico me dá o impulso, né, do corpo, do objeto, da partícula, do movimento. Sempre que o gráfico for da força em função do tempo. A área, basta eu calcular aquela área, me dá o impulso. Então, é muito importante essa informação que um dia vocês vão lembrar dessa informação que eu estou falando para vocês, tá? Que num gráfico da força em relação ao tempo, a gente consegue determinar o impulso. Então, olha só, vamos fazer alguns exemplos aqui simples, caso alguém não tenha alguma dúvida, algum questionamento. Fazer alguns exemplos aqui simples para a gente começar a entender, então, como é que se aplica.
Então, olha só, ao dar o saque, viagem ao fundo do mar, né, muito conhecido esse saque, no jogo de vôlei, um jogador aplica uma força de intensidade 600 newton sobre a bola durante um intervalo de tempo de 1/400 de minuto. Determine a intensidade da força aplicada pelo jogador. De novo, vamos tirar os dados. A força aplicada é 600 newton. O intervalo de tempo é 1/400 de minuto. Multiplicando isso aqui por 60, a gente tem 0,15 segundo. Né? Para converter, se eu tenho um minuto equivale a 60 segundos, então basta multiplicar isso aqui por 60, eu tenho 0,15 segundo. E eu quero saber o impulso. Olha só, o impulso é a força aplicada vezes o intervalo de tempo. Eu tenho a força aplicada aqui a 600, vezes o intervalo de tempo que é 0,5, eu tenho então o impulso de 90 newton vezes segundo, que é a unidade que nós já vimos que o impulso tem a unidade de newton vezes segundo. Dúvida, pessoal? Acredito não, né? Tranquilo. Exercício simples, os dados, a informação está clara. Então, olha só o segundo exemplo. Uma partícula se movimenta sob a ação de uma força de direção constante, cuja intensidade varia conforme o gráfico abaixo. Então, observe que aqui a força agora já não é constante. A força antes era de 0 até 4, a força era constante. De 0 até 4, de 4 até 8, a força foi diminuindo. E ele pede, então, né, para a gente, então, determinar, né? Acabei nem colocando aqui, esqueci de colocar. Então, aqui ele pede, então, para a gente determinar, então, o impulso, né? Então, determina o impulso. Então, olha só, como eu disse, sempre que a gente vê um gráfico, a área do gráfico nos dá o impulso. Então, olha só, eu posso fazer o seguinte, chamar isso aqui de área 1, chamar essa parte aqui de área 2, e calcular essa área, e depois calcular essa área e somar. Ou posso simplesmente calcular uma única área. Por quê? Porque essa figura é um trapézio, e a área de um trapézio é base maior mais a base menor vezes a altura. Qual que é a base maior? A base maior está aqui, de 0 a 8, 8. Mais a base menor. A base menor é sempre a do retângulo. Né? De 0 a 4, a base menor é 4. Então, 8 mais 4 vezes a altura. A altura está aqui. Corresponde a 10. Então, fica 8 mais 4 dá 12. 12 vezes 10 dá 120. 120 dividido por 2, 60. Newton vezes segundo. Professor, eu não lembrei que isso é um trapézio. Eu lembrei que esse aqui é um retângulo e depois eu tenho um triângulo, não tem problema. Como é que a gente calcula a área do retângulo? É a base vezes a altura. Então, 4 vezes 10. 4 vezes 10 vai dar 40. Professor, eu lembrei que eu tenho um triângulo. Como que a gente calcula o triângulo? Professor, eu sei que é base vezes a altura dividido por 2. Então, a base de 4 a 8, a base é 4. A altura é 10. Dividido por 2. 4 vezes 10 dá 40. 40 dividido por 2 dá 20. Então, se eu somar 20 mais o 40, também vai me dar 60. Então, não tem problema nenhum, caso você na hora não lembre que esse é um trapézio, mas conseguir identificar que você tem um retângulo e um triângulo, calcula a área de forma separada e no final soma os resultados. Também não muda o nosso resultado, tá? Tranquilo, né, pessoal? Sim. Então, olha só, tá aqui o terceiro exemplo. O terceiro exemplo, ele fala o seguinte: retome a questão anterior, ou seja, a questão 2, que a gente acabou de calcular, determine a intensidade da força
constante que produz o mesmo impulso. Então, essa é uma informação importante. Ele quer saber qual é que é a força que produz o mesmo impulso. Se nós já sabemos que, acabamos de calcular que o impulso vale 60 na questão anterior, e ele afirma que tem que ser o mesmo impulso, e sabemos que impulso é igual a força vezes o intervalo de tempo. E ele já nos deu o intervalo de tempo, que é de 0 a 8. De 0 a 8, o intervalo de tempo é 8. Então, no lugar do impulso, coloquei 60 vezes a força, e no lugar do intervalo de tempo, coloquei o intervalo de tempo que nos deu, que é 8 segundos. Então, o 8 está multiplicando, passa dividindo, fica 60 dividido por 8, temos então uma força de 7,5 newton. É muito comum, pessoal, vocês encontrarem livro, chamar essa força de força média, é muito comum, tá? Eles falam, determina a força média, é a mesma coisa. Por quê? Porque como na questão anterior já foi nos dado uma certa força, que era de 10, então ele pede para a gente calcular uma outra força considerando o mesmo impulso, ou seja, qual é a força que vai produzir o mesmo impulso. Então essa força, muitas das vezes, ela recebe o nome de força média. Tá? Então, tranquilo, assim, sossegado. Então, olha só. Quantidade de movimento. É muito comum nos livros aparecer momento linear. É o mesmo nome. Porque já vi alunos, na prova colocar, se determina o momento linear. Ele fala, professor, não deu o que é momento linear. Então, quantidade de movimento ou momento linear é a mesma coisa. Tá? Então, eu até coloquei aqui a quantidade de movimento, também conhecida como momento linear, é uma das grandezas fundamentais, que eu já falei lá no começo, é uma das grandezas fundamentais da física. Em diversos fenômenos físicos, é necessário a gente agrupar os conceitos de massa, de velocidade, claro, velocidade vetorial, né? Por exemplo, quando acontece, por exemplo, colisões mecânicas, de repente, aconteceu um acidente, um Fusca, por exemplo, sei lá, e um Celta, mas o Fusca não sofreu, o Celta sofreu mais. Ou uma moto e alguma coisa, o fulano sofreu mais. Como é que as pessoas que vão fazer a perícia sabem dos parâmetros? Por quê? Por causa da quantidade de movimento, ou do momento linear. Quem conservou mais o momento linear? Então, onde há mais conservação do momento linear, então eles conseguem fazer, né, perícia, eles têm noção disso, porque para você fazer nessa área, você precisa conhecer muito bem a física, estudar o comportamento dessas grandezas. Então, eles utilizam esse conceito, é claro, eles já têm a noção, ele não vai ficar de falar na mão para calcular, porque eles aprendem e já sabem como isso funciona. Né? Então, essa é uma grandeza, como falei, uma das grandezas, talvez, não vou dizer que é mais, mas é uma das grandezas muito importante da física. Tá? Quantidade de movimento, ou também chamado de momento linear. Ela é definida pelo produto da massa vezes a velocidade. Como a velocidade é uma grandeza vetorial, lógico, a quantidade de momento também, de movimento ou momento linear, é uma grandeza vetorial. Como ela depende apenas da velocidade, que é uma grandeza vetorial, a sua direção e o sentido é o mesmo da velocidade. Se a velocidade estiver indo para a direita, o sentido dele também está para a direita. Se vier para a esquerda, também está para a esquerda. Então, sem problema nenhum. Então, o Q representa a quantidade de movimento, o M já estamos acostumados que é a massa, o V também já estamos acostumados que é a velocidade. Qual é, que é a unidade da quantidade de movimento? Professor, qual é, que é a unidade da massa? A unidade da massa é quilograma no sistema internacional. Vezes, qual é, que é a unidade da velocidade? Professor, é metros por segundo. Então, tá aí, ó. Então, a unidade da quantidade de movimento é quilograma vezes metros por segundo. Né? De acordo com as grandezas, tem uma massa que é quilograma, tem uma velocidade que é metros por segundo. Então, no sistema internacional, quilograma, metros por segundo. Tranquilo, pessoal? Então, essa grandeza é muito importante, gente. É muito importante. Vocês vão perceber isso em vários cálculos, em vários que você vai encontrar.
várias deduções é utilizar essa grandeza, porque ela facilita o nosso problema quando a gente tem sistema de corpo, só as leis de Newton não são suficientes, conceitos da cinemática não são suficientes. E tem questões que não dá para resolver sem a gente conhecer esses conceitos aqui. Então, é uma grandeza, mas extremamente importante. Extremamente importante. Tá? Professor, mas ele é simples. É só massa vezes velocidade? Isso, só massa vezes velocidade. Que informação eu consigo tirar? Se a velocidade varia, o que acontece com a quantidade de movimento? Varia. Se a velocidade, por exemplo, é zero, quantidade de movimento é zero. O momento linear é igual a zero. Então, olha só, vamos fazer aqui dois exemplos, né? Dois exemplos aqui para a gente aplicar esse conceito ali. Uma partícula de massa 200 gramas possui, num certo instante, velocidade horizontal orientada da esquerda para a direita. Então, a velocidade está da esquerda para a direita. Determine nesse instante, com módulo igual a 36 km por hora. Determine nesse instante o módulo, a direção e o sentido do momento linear. Eu fiz de propósito aqui, coloquei momento linear e não quantidade de movimento, porque é a mesma coisa. Então, como nós já estamos acostumados, vamos tirar os dados. A massa está 200 gramas, dividido por 1.000, a gente tem 0,2 kg. A velocidade, 36 km por hora, dividido por 3,6, 10 metros por segundo. E nós queremos saber a quantidade de movimento ou momento linear. Muito simples, tá? Claro, tem que saber converter, saber tirar os dados, isso aí é muito importante. Momento linear igual a massa vezes a velocidade. A massa é 0,2, a velocidade é 10, então o momento linear é igual a 2 kg vezes metros por segundo. Então, nós temos ali o nosso momento linear. Então, olha só, o segundo exemplo, esse foi um exemplo que eu havia, né, que eu já cobrei numa das provas. É uma questão muito tranquila, mas é claro, a gente tem que prestar atenção, conforme sempre eu falo para vocês que física, a gente tem que ler como se fosse um poema, não como se fosse uma música, sair passando e esquecendo das informações. Então, é muito importante. Questão muito tranquila. Pai e filho são aconselhados a correr para perderem peso. Para que ambos percam calorias na mesma proporção, o instrutor da academia sugere que ambos desenvolvam a mesma quantidade de movimento. Então, olha só, se você não prestar atenção nessa informação, você não resolve esse exercício. Então, a informação é importante. A orientação que o instrutor deu é que ambos devem desenvolver a mesma quantidade de movimento, ou seja, o mesmo momento linear. Então, essa informação que está aqui, ela é de extrema importância. Que eles têm que desenvolver a mesma quantidade de movimento. E ele fala o seguinte, continua o problema dizendo, se o pai tem 90 kg de massa e corre com uma velocidade de 2 metros por segundo, o filho que tem a massa de 60 kg deve correr com qual velocidade? Então, olha só, tranquilo, vamos tirar os dados. A massa do pai, 90. A velocidade do pai, 2 metros por segundo. A massa do filho, 60 kg. A velocidade. Tem um dados aqui que tá... Esse dado não faz parte aqui. Deixa eu tirar ele aqui. Apareceu aqui um 36, foi do exemplo passado. Certo. Então, olha só. Então, nós queremos saber qual é que é a velocidade do filho, sendo que ele tem uma massa de 60 kg. Então, olha só. Separei aqui para o pai e para o filho. Para o pai, a quantidade de movimento é massa vezes a velocidade. A massa do pai é 90. A velocidade do pai é 2. Então, se eu multiplicar 90 vezes 2, eu tenho, então, uma quantidade de movimento de 180 kg metros por segundo. E para o filho? Para o filho, a quantidade de movimento vai ser a massa do filho vezes a velocidade do filho. Nós queremos saber a velocidade do filho. Então, se você não prestar atenção nessa informação que eu coloquei aqui, você não resolve. Por quê?
você vai ter duas incógnitas. Você não tem a quantidade de movimento do filho e muito menos a velocidade do filho. A única coisa que você conhece do filho é a massa. Você não conhece a velocidade dele nem a quantidade de movimento. Só que o problema, ele já nos deixa claro que o instrutor orientou que os dois que tivessem a mesma quantidade de movimento. Ou seja, a quantidade de movimento do pai é a mesma que o filho tem que ter. Então, os 180, coloca aqui no lugar de quê? 180 é igual a massa do filho, 60, vezes a velocidade. 60 está multiplicando, vai passar dividindo. Posso cortar esse zero com zero. 18 dividido por 6, 3 metros por segundo. Então, significa, para que o filho desenvolva a mesma quantidade de movimento, ele precisa percorrer com uma velocidade de 3 metros por segundo. Tranquilo, pessoal? Então, onde que está a informação importante, professor? Nessa frase aqui. Se eu passasse lendo e não prestasse atenção nessa informação, e na hora que eu ia querer calcular a velocidade do filho, eu ia ter problema, porque eu ia ter duas incógnitas, né? Enquanto que só tenho uma única incógnita e o restante já está bem explícito no problema. Tranquilo, né, pessoal? Então, olha só, existe uma relação muito importante. Se as duas grandezas, elas se relacionam, as duas são muito importantes, né? Então, aí vem o chamado teorema do impulso, ou seja, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então, olha só, eu vou pegar essa expressão aqui, eu vou abrir ela aqui, colocar ela aqui. Então, o impulso, né, segundo essa relação, é igual à variação, né, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Opa, deixa eu puxar aqui. Então, olha só, e a gente sabe também que o impulso, deixa eu colocar aqui na frente, que impulso é igual a força vezes o intervalo de tempo. Então, Isaac Newton, quando ele começou a estudar, né, começou a fazer seu experimento, ele não pensava naquela equação que eu aprendi para você, que força é igual a massa vezes aceleração. Não, ele pensava que com o impulso que eu estou fazendo, no meu caso, por exemplo, estou aplicando, por exemplo, numa criança lá que está brincando lá no parque, lá, eu empurro, ela vai, volta. Esse impulso depende da força aplicada, né? E do intervalo de tempo que eu vou estar fazendo isso. Quanto mais tempo eu fizer, mais força, maior será o impulso. Então, olha só, o que Newton chegou à conclusão? Se impulso é igual a variação, né? Nós já sabemos que em física a variação é alguma coisa final menos inicial. E nós acabamos de ver que a quantidade de movimento, ela é massa vezes velocidade. Então, o que Newton pensou? Olha só que negócio legal e interessante. Na quantidade de movimento final, é massa, considerando que o corpo é o mesmo, vezes velocidade final, menos quantidade de movimento inicial, vai ser a massa, considerando que o corpo é o mesmo, vezes a velocidade inicial. E o que é impulso? O que é impulso? Professor, impulso é força. Impulso é força vezes o intervalo de tempo. Então, olha só, força vezes o intervalo de tempo. Se o corpo é o mesmo, o que Newton faz? Se eu estou contando um corpo que tem a mesma massa, a massa é constante, eu posso colocar essa massa em evidência, posso tirar essa massa dali, e vai ficar apenas... Se eu tirar a massa daqui, vai ficar a velocidade final, menos a velocidade inicial. Né? Coloquei a massa em evidência, se eu tirar a massa daqui, vai ficar apenas o VI, se tirar a massa daqui, vai ficar apenas o VF. E aí, olha só que negócio interessante. Força, então, vai ser igual. O intervalo de tempo está multiplicando
ele vai passar a dividir. Então, vai ficar massa vezes, vou abrir o parênteses aqui, velocidade final menos velocidade inicial, tudo isso aqui dividido pelo intervalo de tempo. Pessoal, pergunto para vocês, o que é velocidade dividido pelo intervalo de tempo? Que grandeza é essa? Velocidade sobre tempo, o que é isso? Aceleração ou não? A aceleração. Então, olha só. Então, força vai ser igual a massa, velocidade sobre tempo nos dá a aceleração. Então, Newton, ele chegou até isso aqui, ó. Mas ele, quando ele estudou, ele não está preocupado com a força. Mas olha como é que negócio interessante. Então, nós chegamos naquela famosa equação da segunda lei de Newton. Então, aquela equação muito famosa que nós já conhecemos, que força resultante, né? Nós já conhecemos que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, olha que negócio mais legal, mais bacana, né? Então, ele fez esse estudo que chegou a essa, né, na famosa equação. E, claro, quando a gente apresenta ela para vocês, né, assim como a gente apresentou, eu coloquei a primeira lei, segunda lei, terceira lei, né? Mas, para vocês terem noção como é que isso foi desenvolvido. Então, o QI corresponde à quantidade de movimento inicial, ou momento linear inicial, e o QF, quantidade de movimento final, ou momento linear final. Então, esse teorema é muito importante, gente, que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Professor, tem exemplo? Tem sim, vamos fazer um exemplo aqui bacana. Uma força constante atua durante 5 segundos sobre uma partícula de massa 2 kg, na direção e no sentido de seu movimento, fazendo com que sua velocidade escalar varie de 5 a 9. Ou seja, o 5 é a velocidade inicial e o 9 é a velocidade final. Com base nessas informações, determine a intensidade do impulso da força atuante e, na letra B, a intensidade da força. De novo, a gente tira os dados, o intervalo de tempo foi dado aqui a 5 segundos, a massa é 2, velocidade inicial 5, velocidade final 9, na letra A queremos saber o impulso, na letra B queremos saber a força. Então, olha só, como eu sei que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, o que eu fiz? Vou calcular a quantidade de movimento primeiro inicial. Ó, a quantidade de movimento é massa vezes a velocidade. Como é a quantidade de movimento inicial, vai ser a massa do corpo, que é a mesma, vezes a velocidade inicial. Então, a massa é 2 kg, a velocidade inicial é 5, 2 vezes 5 dá 10. Calculo agora de novo a quantidade de movimento final, que vai ser a massa vezes a velocidade final. A massa, o corpo é o mesmo, 2 kg, a velocidade final é 9. Então, 2 vezes 9 dá 18. Já tenho a quantidade de movimento inicial e a quantidade de movimento final, basta subtrair os dois. O impulso é a diferença entre o momento linear final menos o momento linear inicial. Então, 18 menos 10 dá 8 newton vezes segundo. Tranquilo. Na letra B, ele falou para a gente determinar força. Só que eu sei que impulso é igual a força vezes o intervalo de tempo. Professor, cadê o impulso? Acabamos de calcular na letra A. Vale 8. Então, no lugar do impulso, coloco 8, igual a força que eu quero saber, vezes o intervalo de tempo, que foi dado aqui, é 5. Então, 5 está multiplicando, vai passar dividindo. 8 dividido por 5, nós temos, então, uma força de 1,6 newton. Tranquilo, pessoal? Sossegado. Vocês vão ver que esse teorema vocês vão utilizar ele bastante.
Então, vamos fazer um segundo aqui um pouquinho mais elaborado. Durante uma partida de tênis, um jogador golpeia uma bola, imprimindo-lhe uma velocidade de módulo 20 metros por segundo. Sabendo que a massa da bola é de 100 gramas e que havia chegado ao jogador com velocidade V0, essa é a velocidade inicial, de módulo igual a 15 metros por segundo. De mesma direção, porém de sentidos opostos da velocidade v, ou seja, tem sentido contrário da velocidade 20. Letra A. Determine a variação da quantidade de movimento sofrido pela bola devido ao golpe. Na letra B. Suponha que o tempo de contato da bola com a raquete tenha sido de 0,01 segundo. Calcule a intensidade da força média, né, como eu já havia dito, é claro que é muito comum aparecer, chamarem aquela força média, exercida sobre a bola. De novo, pessoal, tirar os dados. Os dados, o intervalo de tempo, eu sei que está aqui 0,01 segundo. A massa são 100 kg, dividido por 1.000 dá 0,1. Massa são 100 gramas, dividido por 1.000 dá 0,1 kg. A velocidade inicial é 15 metros por segundo. A velocidade final é 20 metros por segundo. Então, na letra A, queremos saber a variação do momento linear, ou a quantidade de movimento. Na letra B, queremos saber a força. Então, olha só, eu fiz aqui um desenho, tem aqui um desenho para poder ilustrar a situação. O rapaz aqui tem a raquete, golpeou a bola, então a bola está indo nesse sentido aqui. Com uma certa velocidade, né? Porque a velocidade inicial ele chamou de 15, então 15 estava voltando. Na hora que essa bola estava chegando com 15, que é a velocidade inicial, ele bate na raquete, imprimindo uma velocidade de 20 metros por segundo. Professor, o que é importante perceber aqui? Vocês vão lembrar a primeira coisa que eu falei para vocês no nosso encontro presencial de física, que é importante escolher o referencial. Então, olha só, como o meu impulso está para frente, eu coloquei essa seta aqui, então, vou escolher também o meu referencial aqui, vocês podem ver para frente. O que significa, professor? Que essa velocidade que está de acordo com o meu referencial, todo mundo que está indo pela direita, para mim, é positivo, e o que está indo pela esquerda vai ter sinal o quê? Negativo. O que sinal negativo significa, professor? Para identificar que o corpo está se movendo no sentido contrário que eu escolhi. É como se fosse, a minha bola está viajando de Santa Rita para Pouso Alegre, eu chamei que esse sentido é positivo, e quando ela estava voltando, está no sentido de Pouso Alegre para Santa Rita. Eu chamei esse sentido negativo. Então, é muito importante. Então, significa que eu tenho menos 15, e o meu 20 ele vai ser positivo, porque está no mesmo sentido que eu escolhi. Professor, se eu escolher o meu sentido para cá, vai mudar nos cálculos? Não, vai dar o mesmo resultado. Para você, o 15 vai ser positivo, e o 20 seria o quê? Negativo, porque você está escolhendo sentido contrário, não tem problema nenhum. Então, professor, o que é melhor? É bom, eu sempre escolho o sentido no mesmo sentido do impulso. Por quê? Porque o impulso depende da velocidade. Então, como o meu impulso, a bola estava vindo, ele rebateu, a bola está indo pela direita, então eu sempre escolho o meu referencial pela direita, ou seja, todo mundo que está indo pela direita, para mim, vai ser positivo. E quem não estiver indo, vai ser negativo. Tudo bem, pessoal? Então, questão de escolher. Então, tá aqui. Então, eu vou calcular a quantidade de movimento inicial. A minha velocidade, tomem cuidado, aqui agora é muito importante. Por quê? Porque a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. O que isso muda, pessoal? Nos dados, a velocidade está 15. Só que na hora que eu coloquei esse sentido aqui, a minha velocidade ela é menos 15. Então, nos cálculos, esse menos tem que aparecer. Então, vai ser massa vezes a velocidade inicial. A massa é 0,1 vezes a velocidade, que é menos 15, tá? Que é muito importante. Então, 0,1 vezes 15 dá 1,5. Então, a minha quantidade de movimento inicial é igual a menos 1,5 kg metros por segundo.
Vou calcular a quantidade de movimento final, porque ele pediu variação, né? Variação é uma coisa final menos inicial. A final vai ser a massa vezes a velocidade. A massa é a mesma, 0,1 vezes 20, que é a velocidade dele final. 0,1 vezes 20 nos dá 2 kg metros por segundo, que é a nossa quantidade de movimento final. Agora, a letra A, tranquilo, ele pediu a variação. A variação é final menos inicial. Quanto equivale o final? Professor, vale 2 menos da fórmula, tomem cuidado, e a quantidade de movimento inicial é menos 1,5. Cuidado para não errar no sinal. Então, 2 menos, com menos dá mais, então fica 2 mais 1,5. Somando 2 mais 1,5, nos dá, então, uma variação do momento linear, né, ou da quantidade de movimento, igual a 3,5 kg metro por segundo. Tranquilo, pessoal? E na letra B, ele quer saber a força. O que a gente sabe? O impulso é força vezes o intervalo de tempo. Professor, mas eu não tenho impulso. É claro que a gente tem. O que a gente sabe? Que o impulso é igual à variação do momento linear. Então, como o impulso é a variação do momento linear e a variação é 3,5, significa que o impulso também é igual a 3,5. Então, no lugar do impulso, eu vou colocar 3,5 igual a força vezes o intervalo de tempo que foi dado aqui, 0,01. Isso vai implicar que a força vai ser igual a 3,5 dividido por 0,01 e nos dá essa força que nós estamos vendo ali. Dúvida, pessoal? Tranquilo, né, pessoal? Tranquilo. Então, olha só, vamos fechar agora, vou apresentar para vocês. Professor, mas o professor colocou ali apenas uma única bola. Imagina que o cara que está jogando lança 3 bolas, para mim 4 bolas. Aí como é que eu faço para calcular? Porque aqui ele tem uma bola, mas às vezes não tem, um chuta 3 bolas, vai 4, ali, ou tem mais corpo. Como é que fica? É tranquilo. Vocês vão perceber que é tranquilo. Ali a gente aplica o chamado a quantidade de movimento de um sistema. A quantidade de movimento de um sistema é a soma das quantidades de movimento individuais. Eu vou calcular, por exemplo, da bola 1, vou calcular da bola 2, da bola 3, da bola 4, da bola 5, e assim sucessivamente. Tendo todas elas, eu vou somar. Só tem que lembrar uma coisa importante para vocês, que essa soma é uma soma vetorial. Estou somando vetores, que é diferente de somar números, tá? Muito importante. Por que é diferente, professor? Porque quando eu estou somando vetor, vocês viram um exemplo que eu fiz. Eu tenho que saber a direção e o sentido, né? Quando eu escolho o referencial, então eu tenho que tomar cuidado. Um vai ter sinal positivo, o outro vai ter sinal negativo, né? Então, como é uma soma vetorial. E porque vetor é uma grandeza que tem módulo, direção e sentido. Então, eu coloquei aqui uma pequena informação. Dado um conjunto, ou seja, um sistema de N partículas, né? No desenho eu coloquei 3, mas infinitas, cuja quantidade de movimento num determinado instante, né? São, por exemplo, tá aqui essas partículas, várias. Então, a quantidade de movimento total, ou momento linear, é igual à soma dos momentos individuais de cada um. Então, fazemos 2 exemplos aqui para vocês verem como é que a gente lembrar um pouquinho os conceitos de vetores. Então, olha só o primeiro exemplo. Considere o sistema formado por 2 partículas, está aqui o desenho, de massa A, que é a partícula A, 2 kg, e da partícula B, 4 kg, que se movimentam sobre a mesma reta, mas em sentidos opostos, com velocidade, então, em que as velocidades de módulo 6 e módulo 3, né, de ambos os corpos. Ele pede, determina a quantidade de movimento do sistema. Então, naquele mesmo esquema, vou calcular a quantidade de movimento do corpo A, lembrando, tem que tirar bem os dados, que é muito importante.
tá? Feito isso, vou calcular as quantidades de movimentos individuais. Vou calcular de A e vou calcular de B. De A, a quantidade de movimento de A vai ser a massa de A vezes a velocidade. A massa de A é 2, a velocidade é 6. 2 vezes 6 vai dar 12 quilogramas metro por segundo. Do corpo B vai ser a massa também do corpo B vezes a velocidade do corpo B. Massa do corpo B é 4, a velocidade do corpo B é 3. Multiplicando também vai me dar o momento linear de 12 kg Newton metros por segundo. Agora ele pede para a gente, né? A gente quer saber o Q total. O Q total vai ser igual à quantidade de movimento de A mais o momento linear de B. Só que, se observarem no desenho, eu tenho duas grandezas, uma indo para a direita, a outra indo para onde? Para a esquerda. Então, como eu vou somar, eu preciso agora definir um referencial. Se eu definir, por exemplo, o meu referencial, por exemplo, para a esquerda, então a quantidade de movimento do corpo A ela vai ser positiva e a quantidade de movimento do corpo B vai ser o quê? Negativa. Então, é muito importante. Então, a quantidade de movimento total ela é igual a zero, porque 12 menos 12 vai dar zero. Tranquilo, pessoal? Daniel, Sim? se no exercício aí deu o exemplo de duas bolas, duas partículas. Isso. E se no problema tiver 5 partículas, 3 para a direita e 2 para a esquerda. Não tem problema. Posso considerar, não é pela quantidade, não. Eu posso considerar. Não é pela quantidade, é pelo referencial que você vai escolher. Tá, o referencial a gente que decide. Isso, eu que escolho. Por exemplo, nesse caso aqui, eu escolhi que estão se movendo para cá, eu que escolhi. Se eu escolhesse, por exemplo, pela direita, como os valores aqui são iguais, não ia mudar, concorda? Ia manter zero. Mas vamos supor que fosse um valor diferente, ia ficar. Se eu escolher para a direita, o momento de A ia ser negativo, porque ele está indo para a esquerda, e o momento de B ia ser positivo. Tranquilo? Tranquilo. Então, olha só, o último exemplo para a gente fechar. Um sistema é formado por duas partículas, A e B, que se movimentam em trajetórias retilíneas e perpendicular, como mostra a figura. Então, tem aqui a figura. Sendo que a massa de A é igual a 6 kg, a massa de B é igual a 10 kg. Ele pede para determinar a quantidade de movimento do sistema, sabendo que a velocidade de A é igual a 10 metros por segundo e a velocidade de B é igual a 8 metros por segundo. Então, olha só, tá aqui, ó, tirei os dados, como sempre, informação importante. Vou fazer a mesma coisa. Calcular a quantidade de movimento de A, vai ser a massa de A vezes a velocidade de A. Massa de A é 6, velocidade é 10, 6 vezes 10 dá 60. Quantidade de movimento de B, massa de B vezes a velocidade de B. A massa de B é 10, a velocidade de B é 8. 10 vezes 10 vezes 8 dá 80. Observem, eu tenho as duas. Então, olha só, nessa figura, vocês podem perceber essa figura que eu tenho, vocês já vão lembrar, a gente já está acostumado, eu comentei com você na aula de vetor, quando eu tenho dois vetores perpendiculares, vou chamar aqui de vetor A, aqui de vetor B, quando eles são perpendiculares, para eu saber o resultante, basta eu fazer um tracejado, ou seja, tracejado aqui também, e puxar aqui a resultante. Então, ou seja, aqui no meio eu tenho o meu resultante, né? Ou seja, o total entre os dois vetores, né? Sendo esse aqui o vetor A e esse aqui o vetor B. Então, olha só,
O que que é que a gente precisa saber? Que tipo de figura é que eu formei aqui, pessoal? Que tipo de figura é esse? É um Isso, é um triângulo retângulo. Então, quando forma um triângulo retângulo, nós aplicamos o quê? O teorema de Pitágoras, que é hipotenusa ao quadrado. Tá aqui, eu fiz a minha figura aqui, ela está meio virado para baixo, só para vocês perceberem. Tá aqui a minha figura. Então, vou aplicar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, ou seja, vai ser QA ao quadrado mais QB ao quadrado. Então, vai ficar 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado. 60 ao quadrado é fácil, porque 6 ao quadrado é 36, basta colocar 2 zeros. 8 ao quadrado, 64, basta colocar os 2 zeros. Se a gente somar, então, aqui 36 mais 64, dá 100, então, é só acrescentar os 2 zeros. Então, nos dá 10.000. Então, o que ao quadrado é igual a 10.000. Para eu saber o que, basta tirar a raiz quadrada de 10.000. Então, raiz quadrada de 10.000 é igual a 100. Então, a minha quantidade de movimento total desse sistema é igual a 100 kg/metros por segundo. Então, os 3 casos possíveis que podem acontecer, outro eu não coloquei, mas que vocês já estão acostumados também. Na verdade, não 3 casos, pode acontecer. Se acontecer aquele caso primeiro que a gente fez, a gente resolve normal. Se, por exemplo, o caso fosse, por exemplo, esse que a gente viu, a gente resolve aplicando o teorema de Pitágoras. Mas vamos supor que fosse um caso mais ou menos assim. Que eu tivesse aqui, vamos supor, um ângulo de 60, né? E aqui eu tivesse, por exemplo, QA, ou Q1, e aqui eu tivesse, por exemplo, Q2, né? Que nós já vimos nas aulas, lá de vetor. Professor, como é que eu faço? É só aplicar a lei dos cossenos, ou seja, Q total ao quadrado, Q total, vou colocar assim, Q total vai ser igual, vou colocar ele aqui, quadrado vai ser igual a Q1 ao quadrado mais Q2 ao quadrado mais 2 vezes Q1 vezes Q2 vezes o cosseno do ângulo entre eles. E eu já tenho todos esses valores, vezes o cosseno do ângulo. Então, se fosse o nosso caso, seria aqui, vamos supor que, só chutando aqui, qualquer valor, vamos supor que Q1 fosse 6, isso, só para vocês verem, e Q2 fosse 6 também, poderia ser qualquer valor, tá? Só estou colocando ali. Então, vai ficar 6 ao quadrado, aqui também faltou o quadrado, 6 ao quadrado vai dar 36, né? Mais 36, né? Que Q2 também é 6, mais 2 vezes Q1 vezes Q2, 6 vezes 6 vai dar 36, vezes cosseno de 60. Cosseno de 60, vocês podem fazer, se quiser verificar, mas dá meio, tá? 0,5. Então, se eu fazer essa conta toda ali, 36 vezes 0,5 vezes 2, também dá 36. Então, se fosse o caso, por exemplo, aqui o meu Q, se eu somar tudo isso aí, né, que é ao quadrado, vai me dar 108. E, se fosse o caso, basta tirar só a raiz. Então, meu Q total vai ser a raiz de 108. Tá? Não é uma raiz exata, mas se fosse... Ou também, para quem gosta de matemática, pode fatorar isso aqui e chegaria, então, no resultado de 6, né, raiz de 2, ou de 3, né? Porque vai dar 3 vezes 3, raiz de 3. Mas, se tiver calculadora, pode tirar o valor da raiz de 108, né? Que daria aproximadamente 10,39, né? Essa faixa aí, ou aproximadamente 10,4. Então, quando não for nenhum daqueles casos, se são perpendiculares, lei de Pitágoras. Se não forem, se for naqueles casos, eu preciso escolher o referencial para saber quem vai ser positivo e quem vai ser negativo. Se for esse caso aqui, basta aplicar
essa lei dos cosseno. Professor, onde é que está a lei dos cosseno? Está lá no material de vocês de vetores, né? Inclusive, tem exercício lá resolvidos sobre a lei dos cossenos lá no material de vocês. Então, tranquilo. Pessoal, olha só. Então, deixa eu voltar aqui. Só para eu estar fechando aqui então a nossa aula, né? Mais uma vez, agradecer a todos vocês ali, né? Pela presença, por vocês estarem aí também nessa nossa aula, tá? E qualquer coisa a gente está por ali, tá? Qualquer coisa vocês precisarem, dúvida, alguma coisa que a gente poder estar ajudando vocês, né? Pode contar com a gente.